Iniciou a gravação. Isso. Então vamos lá. Boa noite, irmãos. Aqui Pastor Hélio falando. Hoje é dia 12/5/2023, agora são 8 horas da noite. Estamos aqui na Igreja de Interlagos, para quem chegou aí pelo YouTube, nós somos uma igreja evangélica. Hoje, nesta sexta-feira, nós vamos estudar a palavra de Deus, né? Então, você fica à vontade, se você quiser fazer perguntas, você pode fazer sem problema nenhum. É só encaminhar para o nosso canal de comunicação, que é o Igreja de Interlagos, www.igrejadeinterlagos.com.br. Nós temos o canal de comunicação, fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. E nesse site aí você vai encontrar os nossos horários de cultos. Temos horários de cultos às sextas-feiras, às 20, e no domingo, às 18 horas. Se você quiser participar, você vai lá no site, tem um botãozinho aqui na parte de cima, que é o Fale Conosco. Fale Conosco, não, perdão, é o ao vivo, tá bom? É que eu estou ruim da garganta, por isso que eu estou meio confuso aqui. Bom, enfim, se você quiser participar dos cultos, é só entrar lá e você entra direto nessa sala aqui, só entrar com o microfone e a câmera desligados e participar conosco. Temos o canal no YouTube, que é o Igreja de Interlagos, temos também o Facebook, temos também o Instagram. Bom, você fica à vontade de participar conosco, tá bom? Hoje nós vamos estudar o Deus do mundo. Queria que você fechasse os olhos para que a gente pudesse fazer uma oração rápida, tá bom? Mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, a oração é válida, tá bom? Fecha os olhos e vamos orar. Jesus Cristo, Tu és o nosso Deus amado, o nosso Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que temos. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe este culto, que o Senhor abra os nossos corações, abra os corações daqueles que estão ouvindo a gravação, e que a tua palavra seja disseminada. Abençoa a família da Eliette, a casa da Eliette, a vida da Eliette, que vai trazer esta mensagem. Livra-nos de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia, por essa oportunidade que nós temos de conversar sobre coisas espirituais, né? Porque coisas materiais nós estamos assim atolados, né? De coisas para conversar, para resolver, né? Quantas coisas a gente tem que resolver, e às vezes a hora vai passando, o dia vai passando, e a gente não se voltou para a nossa parte espiritual, né? Ficou só na lida das coisas concretas, né? Do mundo. Mas as coisas espirituais são muitíssimo importantes, né? A nossa alma tem que ser alimentada também, né? Não só o nosso corpo, né, irmãos? Então, hoje a gente vai falar sobre o Deus do mundo. O que acontece, irmãos? Nós, desde cedo e desde sempre, aprendemos quem é Deus, né? Aprendemos as obras de Deus. Aprendemos que o Deus Jeová, que existia no Velho Testamento, suas obras existiam no Velho Testamento, a gente não entendia muito bem aquelas obras, né, obras de guerra, de vingança, mas a gente pensava, não, Deus é amor, mas é justiça também. Se Deus castigou, se Deus teve vingança, é porque, de alguma maneira, eles precisavam de correção. Então, a gente começa a querer justificar Deus, né? E, na verdade, Deus é que nos justifica, né, irmãos? Por que a gente tem que justificar? Porque algumas coisas, vamos dizer assim, não se encaixam bem, né? Então,
Deus é luz e nele não há treva alguma. Aí a gente se depara com um versículo que fala que Jeová mora nas trevas. Aí começam coisas a não se encaixar bem, né? Coisas a não se encaixarem bem, e a gente fica pensando, será que Deus mudou? Mas a Bíblia fala que em Deus não há mudança nem sombra de variação, né? E aí, irmãos, nós acreditamos na integridade e coerência da Bíblia, né? Nós acreditamos que Deus não muda e nós acreditamos que aquele Deus do Velho Testamento, chamado Jeová, não foi o Deus revelado por Jesus, porque Jesus veio revelar um Deus que nós não conhecíamos. Um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, um Deus de resgate que veio resgatar seu povo. Então, com isso, irmãos, nós entramos em choque direto com a maioria dos cristãos, que muitas vezes, ao se depararem com essa palavra, e por mais que a gente explique, a pessoa fala, ah, não, mas eu não aceito. Eu não aceito porque minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, meu pastor, meu amigo não acreditam nisso. Então, quando a pessoa fica nessa defensiva, irmãos, não adianta a gente insistir. A única coisa que eu falo para a pessoa é: ore. Ore para que o Espírito Santo possa revelar a verdade em seu coração, mas esteja com seu coração aberto à vontade de Deus, e não à vontade do homem, e não a preconceitos, né? A gente tem que analisar a Bíblia, analisar a palavra de Deus, analisar o que foi dito por Jesus, para que nós possamos, através do discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo, irmãos, e com o nosso coração aberto, pedindo, Jesus, me revela a tua palavra. Eu não quero estar ligada a nenhum preconceito, mas somente a tua vontade. Talvez, se nós assumirmos essa postura, a gente vai ter o nosso coração aberto para coisas novas. O que eu posso fazer agora, irmãos, é mostrar o que a Bíblia fala. Se você puder refutar, se você puder ficar, como diria o caipira, né, antigo, ficar matutando, ficar digerindo, ficar meditando nessa palavra, seria interessante, tá? Nós não queremos entrar em atrito com ninguém, nós respeitamos, porque o mais importante é a pessoa fazer a obra de Cristo. É importante essa visão? Para nós é importante, porque você consegue responder um monte de incoerências que existia em Deus. E Deus não é incoerente. É porque a pessoa, ela ama tanto a Deus que ela pensa, não, olha, essas coisas eu vou deixar para debaixo do tapete para não ficar vendo essas incoerências. Mas muitas pessoas, por outro lado, irmãos, se desviam do Evangelho porque começam a ver, não, mas por que Deus antes era guerreiro, agora é Deus da paz? Por que Deus deu uma lei para condenar o homem, mas depois Jesus veio morrer por causa dessa lei que o pai dele deu? Aí as coisas não começam a se encaixar e muitas pessoas começam a ver fragilidade na Bíblia e às vezes até se afastam de Deus. Vocês veem que tem pessoas aí falando bobagens de reescrever a Bíblia, porque vem nela um Deus muito tirano, né? E, na verdade, a Bíblia não pode ser reescrita, irmãos. A Bíblia, ela é realidade de Gênesis e Apocalipse. A única coisa que a gente tem que ter olhos é que o Deus do Velho Testamento tinha um comportamento oposto a Jesus Cristo e oposto ao comportamento do Pai.
portanto, não pode ser o mesmo, né? E o Velho Testamento é importante também para nos dizer quem é Jeová, para nos dizer que obras que tem Jeová, para nos dizer quem é o Messias que Jeová está esperando, né? E para mostrar também que alguns profetas falavam pelo Espírito de Cristo e apontavam para Cristo, né? Um cordeiro manso, humilde, um cordeiro imaculado. Um que levou as nossas enfermidades sobre si. Então, irmãos, a partir daí, nós temos dezenas de estudos, e também eu vou me reportar ao site verdadesbiblicas.com.br, que tem centenas de estudos comprovando que Jeová é o Deus deste mundo, é o Deus que rege esse mundo conturbado, né? Porque vocês já devem ter ouvido aquelas frases célebres, né? Ah, se Deus é tão bom, por que nasce criancinha com defeito? Se Deus é tão bom, por que tem terremoto? Ah, se Deus é tão bom, por que Ele permite que um filho jovem morra? Vocês entendem? Que aí a pessoa começa a questionar Deus e, às vezes, se afasta de Deus por causa disso, porque ela não consegue respostas. Então, irmãos, vamos falar sobre o Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? Eu vou trazer 14 argumentos para que vocês entendam quem é o Deus desse mundo e quem não é o Deus desse mundo. E explicar se Jesus é ou não Deus desse mundo. E se o reino do Pai é nesse mundo. Tá? Eu acho que a partir desse estudo a gente tem uma clareza muito grande para nos convencer e para argumentar que realmente o Pai e Jeová são deuses opostos, não pode ser o mesmo, né? Então, Jeová, ele é o Deus criador. Em Gênesis 1, Gênesis 2, a gente vê, ele criou os animais, criou a natureza, criou o homem, ele é o Deus criador, certo? O Pai, ele foca nas coisas eternas. Jeová tem o foco nas coisas efêmeras, nas coisas que se apagam, nas coisas que morrem, né? Tanto assim, irmãos, que Jeová não promete vida eterna. A bênção de Jeová é sempre bênção material. É dinheiro, é riqueza, é gado, é terras, territórios, tá? Essa é a bênção de Jeová. E a eternidade de Jeová é mais ou menos a propagação da prole, dos filhos, netos, né? Então, o nome seria perpetuado através de suas gerações, certo? E a gente sabe também, irmãos, isso está na Bíblia, tem até um vídeo que eu fiz chamado Estrelas, se você quiser procurar no nosso YouTube, você põe lá Igreja de Interlagos, vai em vídeos e você procura lá Estrelas. Tem um vídeo de estrelas que a gente explica que as estrelas que muitas vezes são descritas na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, na verdade, se refere a anjos, a espíritos ministradores. E essas estrelas deram origem a centenas, dezenas ou centenas de religiões. Então, a Bíblia fala assim, há muitos deuses, né? Eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 8:5, para a gente ver bem claro que há muitos deuses, mas há somente um Pai, tá? Então, 1 Coríntios 8:5
fala assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós só há um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, irmãos, o que aqui Paulo está falando? Que ainda que haja, aqui na Terra, principalmente, né? Que muitos anjos foram lançados aqui na Terra, ainda que haja muitos deuses e muitos senhores, há somente um Deus Pai. Tá? E isso é muito significativo, irmãos. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas só tem um Deus, e Jeová e o Pai é o mesmo. Aqui está dizendo que não, que há muitos deuses, muitos senhores, né? Então, vamos seguindo aqui, irmãos. A Bíblia é muito clara ao dizer que o mundo pertence a Jeová, tá? Eu vou pedir para o pastor abrir em Salmos 50, 12, e enquanto ele abre, irmãos, eu só vou deixar uma referência de que é Eclesiastes 3:11, que nós não vamos abrir, que fala que Jeová pôs o mundo no coração do homem. Se ele pôs o mundo, é porque o mundo era dele. Então, vamos ver, Salmos 50, 12. Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então, Jeová, esse aqui é só um exemplo, tá, irmãos? Jeová fala em dezenas de vezes que o mundo é dele. Ele reina nesse mundo. O reino de Jeová é neste mundo, certo? E qual é o valor mais importante no mundo, né? O valor mais importante no mundo logicamente, a gente pensa, é família, é Jesus, é o amor, é o perdão, né? São valores importantes. Só que para o mundo, irmãos, o valor mais importante é o dinheiro, né? Por isso que vem Jesus e fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque é muito importante o dinheiro no mundo, irmãos. Não para o cristão, mas para o não cristão, o dinheiro tem um peso imenso. Às vezes, as pessoas perdem a vida ou matam por causa do dinheiro, né? Então, Jesus, a gente vê que ele nunca foi muito ligado em dinheiro, né? Ele falava, ó, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e o mais importante é o evangelho do que juntar, né, ouro e prata. Então, irmãos, Jeová, ele deixa bem claro que ele é o Deus do ouro e da prata, que foi uma coisa que Jesus nunca valorizou muito, tá? E se vocês quiserem só deixar anotado aqui, tem muita gente aqui que vai ouvir, que eu sei que gosta de Bíblia. Eu não vou pedir para o pastor ler, porque a gente tem que correr, tá bom? Senão não dá tempo. Mas isso que está falando que minha é prata e meu é o ouro, disse Jeová, está em Ageu 2:8 e em outras várias passagens, tá? Outra coisa, Jeová é o Deus de toda a carne, né? Isso está em Jeremias 32:27. Se o pastor quiser abrir, eu acho que esse vale a pena. Jeová é o Deus de toda a carne, irmãos. Então, homens, mulheres, velhos, crianças, nós temos a nossa parte física e temos a nossa parte espiritual, né? Corpo, alma e espírito. Todos estão juntos, sempre juntos, mas temos a nossa parte espiritual. Só que a nossa parte de física aqui, músculo, nervos, tendões, foi feito por Jeová, por isso que nós somos corruptíveis. Então, por isso que Jeremias fala assim, 32:27, eis que eu sou o Senhor Deus de toda a carne. Tá? Então, a carne não, a nossa carne, irmãos, não foi feita pelo Pai. A nossa carne foi feita por Jeová, ou Elohim, tá? Em Gênesis 1, no começo está se referindo mais a Elohim, mas os Elohim pertencem a Jeová. São anjos que são
regidos por Jeová. Então, já vimos que o mundo pertence a Jeová, o dinheiro pertence a Jeová, a nossa carne pertence a Jeová. E a gente vai ver várias coisas que existem no mundo, irmãos, pertencem a Jeová. Mas depois a gente vai ver se pertence ao Pai, essas coisas, né? Então, a gente está vendo que as coisas eternas pertencem ao Pai e as coisas efêmeras, dinheiro, carne, né? Parte física, não pertence ao Pai, pertence a Jeová. Ele é o Deus de toda a carne. O nosso corpo, quando morrermos, quando tivermos o julgamento de Jesus, ele vai ser transformado, vai ser glorificado. Tá? Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Mas Jesus teve o corpo glorificado e da mesma maneira nós teremos também. Outra coisa que é uma coisa muito comum aqui no mundo, irmãos. Depois do dinheiro, o que dá mais riqueza depois do dinheiro são armas, guerra, né? Então, o mundo desde sempre teve guerras, né? Por quê? Porque o homem tem uma natureza que ele gosta de conquistar povos, defender, logicamente, sua terra. E o homem tem a natureza guerreira, né? Ele quer conquistar dinheiro, quer conquistar força, quer conquistar poder, quer que os outros homens se submetam a ele, né? Então, isso aí é uma coisa muito ligada a Jeová também, né? As guerras. Jeová parece que ele se compraz com as guerras, né? Inclusive, se alguém estiver anotando e quiser depois verificar, veja Números 21:14. Não precisa abrir, pastor, mas Números 21:14 ele fala assim: o livro das guerras de Jeová. Parece que ele anota tudo lá no livro, né? Então, quem não conhece aquele cântico que fala: homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Então, esse homem de guerra é Jeová está escrito na Bíblia. Está em Êxodo 15, verso 3, que também não precisa de abrir, pastor. Então, já vimos que Jeová governa no mundo, que Jeová é o Deus da guerra, que Jeová é o Deus do dinheiro, que Jeová é o Deus de toda a carne. Então, são todas coisas desse mundo, são inerentes ao mundo. Outra coisa que a gente vê muito no mundo é um sentimento chamado vingança, né? A pessoa guarda aquela falta de perdão, né? Aquela mágoa e aquela vontade de fazer o mal para o outro para compensar o sofrimento que ele teve. Isso chama vingança, né? Aquele sentimento de vingança. Será que Jesus veio pregar a vingança ou a vingança desse mundo está atrelada a Jeová? Né? Jeová, ele fala assim: minha é a vingança. Né? Jesus jamais falou isso. E Jesus jamais falou: olha, o Pai disse minha vingança. Não, irmãos. A minha vingança pertence a Jeová. Também, se alguém estiver anotando, é Deuteronômio 32, 35. Tá? Porque o mundo, irmãos, ele é povoado por pessoas vingativas, né? Vocês lembram aquela história? Olho por olho, dente por dente, né? Então, essa história de olho por olho é uma história que foi ensinada por Jeová, né? Então, vem Jesus e fala assim: olha, vocês ouviram o que foi falado, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, né? E se eu, porém, vos digo, aí Jesus vai falar: não, você tem que amar, você tem que perdoar. Isso aí está no Sermão da Montanha, né? Em Mateus 5, principalmente versos 38 e 39. Abre lá, pastor, que é tão significativo esse versículo que eu acho que vale a pena a gente ler. É Mateus 5, 38 e 39, quando Jesus vem, né, e fala: eu, porém, vos digo, né? Isso.
Só um minutinho, irmãos. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Olha, irmãos, só para vocês verem o tópico, né? O seguinte ame seus inimigos. Então, ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se vocês forem na sua Bíblia de papel, lá tem a referência onde foi dito isso, irmãos. Então, é uma diferença muito importante de Velho e Novo Testamento. Como é que pode ser o mesmo Deus, irmãos? Ninguém consegue explicar isso, né? Quando o homem pecou no Éden, irmãos, Jeová falou assim para os seus Elohims, né, que estava com ele, olha, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal, né? Isso também não precisa de abrir, pastor, está em Gênesis 3:22, mas não precisa de abrir. Porque o homem, no Éden, irmãos, ele foi dotado de uma espiritualidade. Talvez aqueles homens que antecederam, né, Adão, aqueles homens mais abrutalhados, né, eles não tinham a espiritualidade que Adão teve. E essa espiritualidade, irmãos, acabou levando com que o homem adorasse a Deus, mas também acabou levando que o homem fosse muito suscetível a toda e qualquer transcendência, porque o homem acabou tendo a noção que ele é muito limitado. Então, quando se apresenta um espírito, uma religião, uma crença que tem algum tipo de milagre, alguma coisa sobrenatural, o homem vai atrás daquilo, se deixa levar por aquela situação, né? Então, tudo isso veio da espiritualidade dada por Jeová ao homem, né? Aquele sopro, né? Aquele sopro divino, que na verdade não é tão sopro assim, né? Mas o homem, naquele momento, ele teve, vamos dizer, uma necessidade de uma espiritualidade. Só que muitas pessoas acabam levando a espiritualidade para o lado errado, né? Para o ocultismo, para o esoterismo. E isso, esses espíritos ministradores dessas crenças, irmãos, são espíritos que são regidos também por Jeová. Tá? Isso aí não dá para explicar agora, mas se você tiver curiosidade, você vai no nosso canal do YouTube lá, e como eu já disse, vai no vídeo Estrelas, que eu explico isso. Tem mais 2 vídeos que chamam Mundo Espiritual, que também eu explico bem isso, que todos esses espíritos, eles estão subordinados ao poderio de Jeová, ao reino de Jeová, né? Então, quando os Elohims ou Jeová fala assim, eis que o homem é como um de nós, então o homem obtém aquela personalidade de Jeová, né? De vingança, de ira, de furor, de inimizades, né? Com o seu próximo. É muito interessante isso, e isso tem tudo a ver com o mundo e com Deus desse mundo, irmãos. Outra coisa interessante, irmãos, Jeová, como eu estava dizendo, ele é Deus de todo o espírito, né? Todo espírito que se manifesta aqui na Terra, que não seja o Espírito Santo, ele está, como eu disse já, atrelado a Jeová. Então, esses espíritos de adivinhação, dessas religiões de espiritismo, demônios, anjos,
fadas, duendes, tudo isso, irmãos, tem muito a ver com os espíritos ministrados por Jeová. Por isso que quando a gente leu lá em Coríntios, que fala que há muitos deuses e muitos senhores na Terra, porque eles agem principalmente na Terra, né? Se você verificar, se o pastor quiser voltar lá, está dizendo que esses espíritos são na Terra. Tá? Ó, está em 1 Coríntios 8:5. Só para a gente ver que esses espíritos estão agindo na Terra. 1 Coríntios 8:5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Tá? Então, vocês veem que aqui na Terra, esses deuses estão agindo, né? E dão todos esses desdobramentos que existem de tantas religiões, né, irmão? Outra coisa muito comum no mundo, irmãos, é a acepção de pessoas, né? E também tem um vídeo nosso sobre acepção de mulheres e outro vídeo de acepção de pessoas, que a gente vê que Jeová ele faz muita acepção. É só a gente ver o Velho Testamento, né? Como ele fez a acepção de mulheres, né? Tanto que a religião islâmica continua fazendo essa acepção, né? De mulheres que são apedrejadas, que são mortas porque não usam uma vestimenta tal, ou porque eles acham que a mulher não era virgem, alguma coisa assim no casamento. Então, muitas mulheres são apedrejadas em um tratamento diferente dos homens, né? E a mesma coisa Jeová, em relação ao povo judeu. O povo judeu era o povo bendito e o povo gentil era o povo maldito. E a gente vê também, irmãos, por exemplo, na Alemanha, né, na época lá da Segunda Guerra, né, eles achavam que se achavam o povo especial, o povo que estava acima da média, né, então eles faziam a acepção dos outros, né, então é muito interessante, tem muitos povos que ainda fazem acepção pela cor, por religião, por nacionalidade, né? E nós somos todos iguais, irmãos. Né? Como eu digo, quando morre, todo mundo fede igual, né? Desculpa falar assim, mas é verdade, né? Então, nós somos todos iguais. A única coisa que talvez diferencie o homem é ele ter o Espírito Santo de Deus. Essa seria uma diferenciação, né? Mas não que quem não tenha esse espírito tem que ter uma acepção, essas pessoas não. A gente acabou de ver aqui que Jesus manda perdoar, que Jesus manda amar, né, essas pessoas, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente está sendo canal de bênção de Jesus, né? Outra coisa, irmãos, que a gente já viu muito, a gente já viu vingança, dinheiro, carne, guerra, né? Tudo valores inerentes a esse mundo e que estão atrelados a Jeová, né? Que não tem nada a ver com o Pai. Outra coisa que várias vezes a gente falou aqui, e eu vou passar rapidamente, que Jeová, ele é Deus das trevas, né? Ele mora nas trevas, isso está em Salmo 18:11, acho que é bom o pastor abrir, Salmo 18:11, e tem muitos versículos, é só vocês têm que aprender, irmãos, buscar no computador as palavras na Bíblia, só colocar Bíblia online, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, né? ACF. Você põe lá uma palavra, põe lá treva, vocês vão ver várias passagens que falam que Jeová é treva. Então, Salmo 18:11, fez das trevas seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão. Então, uma coisa eu sei, que Deus Pai é luz, nele não há treva nenhuma.
e Jeová mora na treva. Como que eu posso achar que é o mesmo Deus? É uma coisa que não dá, irmãos, não dá. Eu tenho que ficar justificando, né? Aquela história. Então, o que a gente sabe, irmãos? Que o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. E se Jeová é o Deus desse mundo, Jeová está automaticamente nas trevas, porque Jeová está no mundo. Vocês entenderam o raciocínio? As trevas de Jeová é o próprio mundo que ele vive, né? Porque Jesus falou: olha, esse mundo está no maligno. Esse mundo está com o Deus desse mundo, irmãos, é Jeová, né? Já vimos, é o Deus das nações, é o Deus da prata, é o Deus da guerra. Esse mundo está com Jeová. E Jesus vem e fala: olha, esse mundo está em trevas, esse mundo está no maligno. Então, se Jeová está aqui no mundo, ele está nas trevas, e quem está com o seu coração no mundo também está em trevas. A gente só consegue sair dessas trevas através de Jesus Cristo, que ele é a luz que ilumina o mundo. Mas para você estar com Jesus, você espiritualmente tem que deixar a amizade com o mundo, né? E a gente sabe também, irmãos, que Jeová, ele é o criador da natureza, né? Só que você diz: nossa, a natureza é tão bela, como que vocês podem achar que Jeová é um Deus mau? Ele criou a florzinha, ele criou a árvore, ele criou a montanha, ele criou a abelha, ele criou a borboleta. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Se você está vendo uma floresta na televisão ou da varanda de um hotel, é uma coisa. E é outra coisa você entrar lá na floresta. Se você não entrar numa floresta bem preparado, você vai ser trucidado por marimbondo, pernilongo, escorpião, aranha. Isso sem falar nos animais maiores, numa serpente, né? Numa onça, sei lá, outros animais. Então, irmãos, essa história fala assim: não, olha a florzinha tão linda. Vai pegar a florzinha lá na natureza, você vê se não vai ter um enxame de abelha que não vai te pegar, tá? Então, a natureza é bonita, mas você tem que estar preparado para se defender dela. E se eu tenho que estar preparado para me defender dela, é porque ela não é tão boazinha assim, né? Principalmente quando a gente está mais perto da natureza, a gente vê que realmente a gente tem que ter defesas, né? Porque senão vem uma vespa, ó, cata. Bom, Jeová é o Deus das nações, né? A gente já viu. Porque o que é nação, irmão? Nação é um conjunto de tradições, de língua, de costumes de um povo que vai se ajuntar para morar num território. É uma nação, né? Então, o Jeová fala: olha, eu sou Deus das nações. Tantas evidências, irmãos, que eu estou mostrando para vocês que Jeová é o Deus desta terra, Jeová é o Deus deste mundo. Jeová, ele reina nesse mundo. E a gente já está cansado de ver o quanto esse mundo está conturbado. Conturbado com guerra, conturbado com doenças, conturbado com maus políticos, conturbado com ladrões, com violência. Então, irmãos, este mundo jaz no maligno. E o reino deste mundo pertence a Jeová, né? Mas Jesus não tem nada a ver com esse mundo. Às vezes a pessoa pergunta: pai, por que o pai é omisso nesse mundo? Né? Esse mundo, irmãos, pertence a Jeová. O pai não é acusador. O pai tem que deixar Jeová agir,
para que as pessoas olhem para Jeová e pensem, olha, esse aqui não é o Pai. Para que as pessoas se voltem para o Pai, né? A gente já viu, há muitos deuses e muitos senhores, né? Os judeus tinham a Jeová como o único Deus. Aí vem Jesus e fala assim, olha, vocês têm por pai Satanás, né? Porque Satanás também detém os reinos do mundo. Mas a gente viu que era Jeová que detém os reinos desse mundo. Como é que Satanás chega na tentação de Jesus? Se vocês quiserem ler a tentação de Jesus, depois está em Mateus 4, lá pelo verso 8, mais ou menos, que aí o diabo fala, olha, eu vou falar para Jesus, eu vou te dar todos os reinos desse mundo, porque a mim me foi entregue, se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos. Quem deu todos os reinos para o diabo se estavam na mão de Jeová? Interessante, hein? Os dois, será que agem juntos? Né? Então, irmãos, o que a gente vê é que Jesus nunca assumiu esse mundo como seu reino. Jesus veio aqui de passagem, subiu aos céus. Quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo do Pai com uma promessa: ele vai voltar. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. E a sua igreja tem que ficar com amizades, com promiscuidade com o mundo? Vamos ver. João 8, 23, queria que o pastor abrisse, porque o importante, irmãos, é a gente ver que Jesus ensina em várias passagens que ele não tem nada a ver com esse mundo, e quem amar Jesus tem que sair espiritualmente desse mundo. João 8, 23, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Olha o que Jesus disse, eu não sou deste mundo. E as pessoas que pensam que Jeová é o Pai, né? Falam, não, mas Jeová disse, esse mundo é meu, eu governo nesse mundo, eu governo as nações. Aí vem o filho dele, que reflete o Pai, quem me vê a mim vê o Pai, fala assim, olha, eu não sou desse mundo, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Verso 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, os cristãos receberam a palavra de Deus. A partir daí, eles não são mais do mundo, por isso que o mundo nos odeia, né? Porque, na verdade, irmãos, quando eu me torno cristão, eu como que denuncio o pecado, né? Se eu me santifico, eu denuncio o pecado do outro. E ninguém quer ser acusado, né? O João, queria a pastora abrir também, João 17, 14. E também, de certa maneira, corrobora esse João 8, 23. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Jesus não pertence ao mundo. O reino de Jesus, irmãos, não é desse mundo. O reino do Pai não é desse mundo. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como do mundo eu não sou. Então, irmãos, Jesus deixa tão claro isso. Também em João 15, 18, João ele foi escolhido para deixar isso bem claro, né? Porque o mundo odeia o cristão, né, irmãos? João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, Jesus falando, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Então, irmãos, o que a gente vê? Que
Jesus se distancia em vários versículos, tá? Não só esse, muitos outros. Jesus fala, olha, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Você quer me seguir? Saia do mundo, né? Saia espiritualmente. Não que a gente vai ter que interromper a nossa vida no mundo. Não, a gente continua aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Que todo mundo tem a vida longa, mas a gente espiritualmente tem que estar já assentado em lugares celestiais, né? Então, a gente vê que Jeová está aqui, dominando aqui. Se alguém estiver anotando também, pastor, não precisa abrir Salmo 22, 28, e fala que Jeová domina entre as nações. E eu acho interessante, irmãos, um versículo que eu queria que o pastor abrisse, em 2 Coríntios 4:4, que o 2 Coríntios 4:4 fala de uma cegueira espiritual, né? Para que a luz do evangelho não resplandeça. Então, 2 Coríntios 4:4 fala assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos. E eu queria que o pastor abrisse aí, em alguma versão em inglês, pode ser o King James, a versão King James, pastor? Deixa eu minimizar aqui, senão eu não vou ver. Então, olha, fala assim, eu não sei ler direito em inglês, mas God, eu sei que é Deus, o Deus desse mundo, né? God of this world, o Deus desse mundo. Todas as versões em inglês falam Deus deste mundo. Quem que a gente viu que é o Deus deste mundo? O Deus deste mundo, irmãos, eu estou desde o começo, das 8 horas, falando que o Deus desse mundo é Jeová. Só que em 2 Coríntios 4:4 fala o Deus desse século. O século, nós estamos em 2023, né? Século 21. Então é o Deus desse século aqui. Não, irmãos. Na verdade, é o Deus deste mundo que cega o entendimento. Jeová cega o entendimento para que as pessoas não conheçam a glória de Deus, né? E isso aí é uma coisa muito interessante, se vocês forem ver em todas as versões, e eu já tive Bíblia que estava lá, eu não achei nessas opções aqui em português, eu procurei, mas tem Bíblia em português que fala, o Deus desse mundo cegou o entendimento. O diabo não é Deus, irmãos. O diabo é adversário, é Satanás, é um anjo mau, né? Ele é um testa de ferro de Jeová, né? Então, é interessante. Então, o que nós vimos, irmãos? E Jesus disse várias vezes, se alguém quiser anotar também, João 18:36, não precisa abrir, pastor, que Jesus fala para Pilatos, né? Olha, o meu reino não é desse mundo, que se o meu reino fosse daqui, os meus servos, os meus anjos iriam lutar por mim, mas o meu reino não é daqui, né? Então, Jesus deixa bem claro, e Paulo em Romanos fala assim, olha, vocês não se conformem com esse mundo, não entra na forma desse mundo, saia desse mundo, você se transforma para você sair desse mundo, para que você conheça qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se você estiver submetido a esse mundo e ao Deus desse mundo, você não estará no centro da vontade de Deus, né? Por isso que no livro de Tiago também, não precisa abrir, pastor Tiago 4:4, fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Porque a amizade com o mundo, irmãos, é você estar em conformidade com o mundo, né? Então, se Jesus falou várias vezes que ele não tem nada a ver com esse mundo, quem tem a ver com tudo nesse mundo é Jeová, então a gente tem que sair, né, das garras do reino de Jeová, né? Então, quando fala assim, olha, o mundo é regido por Jeová. Jeová é o Deus das nações, Jeová é o Deus da guerra, Jeová é o Deus da vingança, Jeová é o Deus de toda a carne. A gente vê, irmãos, que esse mundo está totalmente
submetido às ordens de Jeová e dos seus anjos, né? Como eu disse, os anjos de Jeová que promovem essas coisas sobrenaturais que fazem as pessoas a buscarem tudo quanto é tipo de religião, de ocultismo, de esoterismo, né? Tudo isso, irmãos, é malignidade para Jesus, né? Então, quando Jesus fala, olha, esse mundo é maligno, nós temos que saber que não foi o Pai que fez o mundo, porque se o Pai tivesse feito o mundo, irmãos, o mundo seria bom, e o mundo não é bom, muito pelo contrário, o mundo é violento, o mundo faz o homem se voltar ao pecado, o mundo faz o homem ser vingativo, ser irado, né? Então, o pai não ia fazer isso, nem ia soprar no homem esse espírito horroroso que o homem tem, né? Tanto assim que para o homem se voltar para Deus, ele tem que nascer de novo, né? Conforme João, acho que 3:3. Então, irmãos, o primeiro João 2,15, não precisa de abrir também, pastor, fala assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então, irmãos, quando o primeiro João fala isso, olha, não amem o mundo, porque se você amar ao mundo, o amor do Pai não está lá, né? E a gente sabe que esse reino pertence totalmente a Jeová. Que Jeová falou. Jeová falou, olha, as nações são minhas, o ouro e a prata são meus, as pessoas são minhas. Então, irmãos, a gente vê que para seguirmos a Jesus, a gente tem que renegar a nossa natureza carnal dada por Jeová, a gente tem que renegar aos pecados que existem no mundo, né, de bandeja para você, né? Então, irmãos, eu só queria terminar, tá? Já estou seguindo para terminar, mas acho que deu para vocês entenderem muito bem o que eu quis mostrar, que existe um Deus chamado Jeová que rege este mundo com todas as desgraças que existem, de guerra, de terremoto, de doenças, de violência, e de condenação através da sua lei, da lei de Jeová. Não tem nada a ver com a nossa lei jurídica. É uma lei que foi dada para a condenação do homem, tá? Com mandamentos, estatutos. E a gente vê Jesus vindo na plenitude dos tempos, revelando um outro Deus, o Pai, cujo reino não é desse mundo, que não mora aqui nessas trevas desse mundo, e que veio nos trazer a proposta da vida eterna para quem nele crer. Quem crer em Jesus e seguir seus mandamentos não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Eu só queria terminar com o 1 João 3:1, que eu acho que esse versículo aqui resume bem o que a gente está falando, tá, irmãos? 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, irmãos, vocês veem que a criatura de que Jeová fez não tem nada a ver com o Filho de Deus. É uma conversão espiritual para você se tornar filho de Deus. Nós, irmãos, todos nascemos no mundo, criaturas de Jeová. Mas Jesus vem com o seu grande amor, através de Jesus Cristo, para que
tenhamos a chance de sermos chamados filhos do Pai, filhos de Deus. E deixarmos esse mundo, e deixarmos o Deus desse mundo, que cega o entendimento. Então, irmãos, era essa palavra, eu vou fazer uma pequena oração para terminarmos, amém? Senhor Jesus, te glorificamos, te bendizemos nesta hora, Pai. Te pedimos, Senhor, que essa palavra possa frutificar em nossos corações, que essa palavra possa alcançar muitas pessoas, Senhor, e que verdadeiramente, Pai, possamos sair deste mundo, Pai, possamos não estar conformados com esse mundo, mas transformados em renovação de entendimento, Pai. Jesus querido, abençoa todos que vierem a ouvir essa palavra. E, Senhor Deus, que nós possamos ter o nosso coração guardado, Senhor Deus, a nossa mente guardada por Ti, Pai, porque o mundo é mau, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos guarde, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.